Uma boa noite para você, que a graça e a paz do Senhor esteja com a sua vida. Hoje é quarta-feira, é dia de reunião de oração. Você é muito bem-vindo a estar conosco, para orar conosco e para meditar na palavra do Senhor. A sua glória sempre se revela aos nossos corações pela palavra do Deus vivo, que é viva, que é atual, que é eficaz e que fala poderosamente a mim e a você, quando eu e você lemos essa palavra e nós a recebemos e guardamos em nossos corações. Chama seus amigos para a gente orar junto. Tire um momento neste exato instante para você trazer os seus pedidos de oração para a gente, compartilhar o que você tem falado com Deus essa semana, talvez um agradecimento, talvez um pedido de oração específico, talvez você tenha um testemunho de vida, da bênção de Deus, do livramento do Senhor, ou é um simples agradecimento a Deus. Nunca é demais nós compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, testemunhando uns aos outros e falando a respeito do cuidado, da bondade, da graça do Senhor sobre as nossas vidas. É essa a nossa reunião de oração e é assim que nós a iniciamos, com muita alegria, com a certeza de que Deus cuida de nós e apesar de quem nós somos, apesar dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa. E muito embora tenhamos dificuldades e lutas no tempo presente, nós temos os nossos olhos voltados para Deus que cuida de nós. Essa é a certeza que o crente tem que ter. E é isso que eu chamo você nessa noite para a gente se unir através aqui do nosso canal do YouTube, para nós em oração e lendo a palavra do Senhor e a discernindo, nós nos renovarmos espiritualmente diante desse Deus que sempre traz renovação aos nossos corações. Vamos orar então? Vamos falar com Deus sobre isso? Ó Deus bendito, amado Pai, é com muita alegria, Senhor, que nós nos encontramos rodeados da Tua presença, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor nunca nos falta, Senhor. E que o Senhor sempre nos faz muito bem, ó Deus. Que bom, Senhor, que bom, ó Deus, é saber desta verdade, ó Deus. Que o Senhor cuida de nós, que a Tua graça, ela é abundante, Senhor, e superabundante nas nossas vidas. Senhor, não fosse isso, nós não teríamos esperança, Senhor. Não fosse a esperança que a redenção que nós adquirimos do Senhor Jesus Cristo, nós já estaríamos, Senhor, totalmente desesperançados, sem vontade de viver, Senhor, sem desejos, sem sonhos, sem, ó Deus, pensar na Tua majestade. Mas louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor Jesus morreu numa cruz por nós, ressuscitou por nós e nos dá a vida eterna, Senhor. Nós não precisamos de mais nada, Senhor, a não ser saber disso todos os dias, a não ser, Senhor, ouvir o que o Espírito Santo nos diz, fala aos nossos corações, nos enchendo, Senhor, dessa esperança, nos enchendo, ó Deus, de saber que o Senhor vive e reina, que o Senhor tem o controle de tudo, Senhor. E também, ó Deus, que o Senhor vai voltar, que o Senhor já está voltando, que os Teus sinais já estão presentes diante dos nossos olhos, ó Deus. E nós não nos queremos atentar, Senhor, para as circunstâncias da vida, mas sim para a verdade de que Cristo retornará triunfantemente para nos levar, Senhor. E é nessa esperança que nós clamamos, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos entregar a Ti todas as coisas, Senhor. Todas as coisas que nos preocupam, todas as ansiedades. Senhor, também nós queremos
colocar nas tuas mãos os nossos problemas, Senhor, sabendo que no Senhor nós sempre temos a resposta certa, sabendo que o Senhor sempre nos abençoa, sempre nos dá graça, sempre com a tua simples presença nós já somos muito abençoados, Senhor. E nós queremos aqui, Senhor, entender cada vez mais a tua palavra. Nós queremos viver por meio da tua palavra, Senhor, edificarmos os nossos lares com a tua palavra, Senhor, e também, Senhor, sermos luz e bênção na vida de muitas pessoas, ó Deus. Ensina-nos esse caminho, Senhor. Renova as nossas vidas, Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração todo sentimento, Senhor, de desespero, de preocupação, de nervosismo, Senhor, de preocupação desnecessária com relação à vida, Senhor. Mas encha-nos, Senhor, do teu Espírito, mais uma vez, ó Deus. Renova a tua presença nos nossos corações, Senhor. Porque muitas vezes o pecado, ó Deus, nos faz esquecer. Muitas vezes, Senhor, a nossa imperfeição, a nossa limitação, Senhor, nos faz andar em caminhos que não são teus, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos graça, misericórdia, Senhor, e paz. É o que nós pedimos e já te agradecemos e já te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Para você que entra agora, seja muito bem-vindo a mais uma reunião de oração. Agora é aquele momento em que a gente vai abrir a palavra do Senhor para ver o que Deus tem para dizer para o nosso coração nessa noite. Nós que estamos estudando aquele tema tão grandioso, tão maravilhoso, chamado Mais que Vencedores. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. E é nessa verdade que a nossa mente e o nosso coração têm se debruçado desde o início do mês de março, quando nós abrimos a palavra nos capítulos 7 e 8 da carta de Paulo aos Romanos, texto da Bíblia, livro da Bíblia, que nos aponta, que nos direciona para essa verdade. Em Cristo e sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Mas o que consiste a vitória que Deus nos dá? Na última semana nós falamos sobre uma esperança que todo filho de Deus tem que ter no coração, que de fato é a segunda vinda de Cristo, onde haverá a redenção plena e total do nosso corpo e da nossa alma. E essa redenção nós vimos que não se trata apenas de um acontecimento futuro, que traz implicações apenas para o nosso futuro, mas que na verdade hoje, eu e você temos a esperança presente nos nossos corações quando olhamos para o futuro e vemos que tudo vai dar certo. Cristo vai voltar e Ele vai levar a mim e a você com Ele para sempre para o seu reino celestial. Essa esperança nos move, essa esperança nos torna de fato mais do que vencedores. Não há nada nem ninguém que faça com que um crente seja espiritualmente derrotado quando Jesus já nos deu a vitória por meio da sua morte, da sua ressurreição e por meio do seu retorno triunfal naquele dia. Vamos então pensar juntos em Romanos 8, do verso 22 a 25. Abra aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versos 22 a 25. Eu quero pensar com vocês sobre a segunda parte do estudo que fala da redenção que traz esperança. Romanos 8, 22 a 25, a palavra do Senhor diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê
não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Louvado seja Deus. Nós falamos a respeito da redenção que Deus vai de fato consagrar e concretizar, operando sobre toda a criação no dia do Senhor, na segunda vinda de Cristo, uma redenção total de toda a natureza criada, né? De que todas as coisas que vão ser redimidas pelo Senhor, naquele glorioso dia, elas foram sujeitas a uma fragilidade por consequência do pecado, mas na esperança de que a própria criação natural será redimida quando se manifestar a futura glória de Cristo na sua segunda vinda. Nós vimos isso com muita profundidade a respeito dessa ardente expectativa da criação. Não somos nós apenas que aguardamos a segunda vinda de Cristo, mas Paulo vai dizer que há uma esperança dada por Deus de redenção sobre toda a natureza, que é como se isso fizesse a natureza gemer pela segunda vinda de Cristo, não é isso? E agora Paulo vai explicar um pouco mais, nesse texto que a gente leu, do que significa essa expectativa, através do que aqueles que se debruçam no estudo desse texto chamaram de os 3 gemidos de Romanos 8. Olha que coisa interessante. Nós lemos no verso 22 que a criação geme. Nós lemos no verso 23 que os filhos de Deus também gemem, aguardando a segunda vinda de Cristo. E nós lemos no versículo 26, que vamos estudar no próxima semana, que o próprio Espírito Santo intercede por nós gemendo. E isso nós consideramos como sendo os 3 gemidos. A criação geme pela segunda vinda de Cristo. Os filhos de Deus, aqueles que são recebidos na família do Senhor, eu e você, gememos aguardando isso. E o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? No verso 22, Paulo vai dizer que toda a criação, diante dessa promessa, ela a um só tempo, ela conjuntamente geme e suporta angústias até agora, não é isso? A glória futura de Cristo a ser revelada em nós é algo tão maravilhoso, tão indizível, tão cheio de promessa e de redenção, sabe? Que a gente não sabe nem dizer como é que vai ser, de tão belo, de tão inimaginável, que isso faz com que a criação, figuradamente, nutra uma expectativa por ela e gemendo por isso. Toda a natureza criada aguarda, e a linguagem aqui traz uma ideia de um pescoço esticado, esperando, olhando para ver, ansiosamente, num bom sentido, essa revelação dos filhos de Deus. E Paulo compara essa ardente expectativa da criação ao gemido de uma mulher que está em processo de dar à luz a uma criança, dores de parto, não é isso? Que prenunciam o nascimento de uma bênção, de um filho, gemidos que implicam esperança, um sofrimento, entre aspas, bom, de alguém que está assim, gemendo pela volta de Cristo, não é isso? Paulo diz que isso aplica à natureza, sujeita à fragilidade, à vaidade pelo próprio Deus, na esperança de que Deus há de redimir todo o planeta, não é mesmo? E todo o universo, e toda a sua criação. Nós também lemos a respeito dos gemidos dos filhos de Deus. Olha o verso 23. E não somente a criação, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, não é isso?
nós que temos comunhão com Deus por meio do seu Espírito, nós que temos a certeza, o selo da vitória nos nossos corações, que fomos marcados, gravados, definitivamente conscientes de que isso vai acontecer, nós também igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, né? Ou seja, do mesmo modo que a criação geme, aqueles que foram eleitos por Deus e destinados para a vida eterna estão inseridos nessa esperança que provoca agonias, provoca gemidos com relação a uma expectativa para a volta de Cristo, não é isso? Nós temos Cristo no coração, nós que somos selados pelo Espírito de Deus, temos as primícias do Espírito, temos também a garantia de que isso vai acontecer, gente. Que essa promessa de Deus há de se cumprir no dia de Cristo em nós. Você já ouviu uma promessa de alguém? Alguma promessa feita por uma pessoa ou alguma oportunidade na sua vida que quando você chega lá para ver se vai acontecer, aquilo não se cumpre? Talvez eu e você já tenhamos nos frustrados, tenhamos ficado assim decepcionados com pessoas que nos prometeram certas coisas, mas não cumpriram, não é verdade? No entanto, olha como é que Paulo fala dessa promessa. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos aguardando o retorno de Cristo. Sabe por quê? Porque se trata de uma promessa que não tem como não acontecer. Nós temos a certeza que se foi Deus que prometeu, o Deus Todo-Poderoso, que é fiel para cumprir suas promessas, vai fazer com que tudo isso aconteça. E é por isso que nós gememos tão intensamente, tão dolorosamente, sentindo dentro de nós, sabe, uma carência de Deus. Essa esperança no retorno de Cristo faz com que a gente sinta uma espécie de dolorosa noção de carência de Deus, de falta de Deus, de querer que de fato Cristo volte, ou pelo menos é isso que deveria estar dominando o nosso coração e a nossa mente. Saber que Jesus vai voltar, saber que tudo será redimido, nós seremos englobados, essa glória de Cristo vai se manifestar, como eu disse na quarta-feira passada, não apenas para a gente contemplar isso, mas a gente vai ser absorvido por isso, isso vai acontecer em nós, nós fazemos parte desse processo. E o terceiro gemido é o que Paulo diz no verso 26, que a gente antecipa aqui hoje para entender toda a mecânica dessa salvação, no sentido de que o Espírito Santo, semelhantemente à natureza, semelhantemente aos filhos de Deus, o próprio Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem orar como convém, mas esse mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Portanto, os três, a criação, os filhos de Deus e o Espírito, gemem como uma mulher que sente dores do parto, aguardando esperançosamente o nascimento da glória prometida. Mas Paulo prossegue dizendo que ele se detém nessa esperança de salvação dos filhos de Deus. E ele vai dizer que com relação a mim e você, essa esperança traz algumas implicações muito maiores para a nossa vida hoje. E no verso 24, ele diz, porque nessa esperança, ou na esperança, nós fomos salvos. Não é? Nós somos salvos pela graça de Deus, somos salvos por meio da nossa fé, que instrumentaliza tudo isso quando nós nos voltamos unicamente para Jesus. Essa é a grande verdade. Mas também nós somos salvos nessa esperança.
Somos salvos na certeza de que os sofrimentos do tempo presente são anulados quando comparados com a glória futura que há de se manifestar em nós. Ou seja, a salvação traz esperança. A salvação se dá em meio a muita esperança, regada com muita esperança. Nós somos salvos do mundo e dentro do mundo, e temos esperança no futuro e esperança no presente. Não há como nós crermos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador sem que isso hoje produza na nossa mente e no nosso coração uma esperança verdadeira, uma segurança presente, uma confiança de que nós somos mais do que vencedores e que, portanto, não precisamos de mais nada que nos complete, que nos satisfaça, que diga quem nós somos, que defina a nossa identidade, que nos mostre a verdade, a não ser nós sabermos que Jesus Cristo morreu numa cruz por nós, ressuscitou dentre os mortos, perdoou os nossos pecados, e é Ele mesmo que preenche o nosso coração com a esperança da vida eterna, que tem que ser confirmado hoje no coração da gente, que a gente tem que passar a andar de um jeito diferente, mas também a gente andar olhando firmemente para um futuro glorioso que vai nos englobar, que vai trazer a gente para uma glorificação juntamente com Cristo na sua segunda vida. Não há motivação, queridos, que a gente possa encontrar para viver que seja superior ao fato de a gente saber que na esperança nós fomos salvos. Nós não seremos salvos na esperança. Nós fomos declarados por Deus como salvos, como mais do que vencedores. E isso deveria estar produzindo em você, em mim, uma esperança que não se quebra, uma esperança que nos mostra a verdade da vida, a verdade do mundo, a verdade de que as coisas não são como parecem, não é isso? A verdade de que o Senhor está no controle. Esse jargão que a gente tanto fala, não é isso? Deus está no controle. E por que Deus está no controle? Porque Ele é Deus, Ele é soberano, e é Ele quem vira para mim, para você e diz: olha, eu salvei você da morte e do inferno, e portanto, meu filho, tenha esperança. E a esperança de um crente não se trata apenas de saber que as coisas vão dar certo, de saber apenas que os nossos problemas vão ser resolvidos por Deus. Paulo não está falando neste texto dessas esperanças triviais que fazem parte do dia a dia, das esperanças que nós repetimos tantas vezes em oração sobre muitas vezes as mesmas coisas, mas ele está falando da maior de todas as esperanças, saber que Cristo vai voltar, irmãos. Isso é mais do que um jargão, isso é mais do que palavras vazias, isso é mais apenas do que um fato que vai acontecer um dia, mas isso é a esperança do crente. É nessa esperança que eu e você somos salvos. O que falta pra gente? E Paulo vai dizer: ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se nós esperamos o que não vemos, ficamos desesperados? Ficamos preocupados? Duvidamos do futuro? Não. Se nós esperamos o que não vemos, eu não vejo hoje a glória de Cristo na sua plenitude, mas eu sei que isso vai acontecer, porque Deus diz que isso vai acontecer. Então, com paciência, nós aguardamos. E sabe, aqui
no verso 24, no verso 25, reside um dos grandes desafios da tua vida, da minha vida, porque nós queremos muitas vezes ver as bênçãos de Deus acontecerem o tempo todo. Essa é a grande verdade. Nós somos impacientes com os nossos desejos. Queremos que Deus se conforme aos nossos imediatismos. Mas a palavra do Senhor não nos engana, meus irmãos. O Filho de Deus, o eleito de Deus em Cristo Jesus, tem uma esperança invisível. E com paciência é que nós aguardamos a segunda vinda de Cristo e a redenção do nosso corpo. Sabe, infelizmente, poucas são as pessoas que conseguem aprender a esperar o que elas não veem. Muito menos colocar o coração nessa esperança. Olha, Cristo vai voltar e Ele vai manifestar a sua glória. E nós gememos por isso, não é isso? Nós geralmente somos acostumados com esperanças visíveis, com horizontes terrenos, com projetos, com perspectivas humanas, sabe? Mas Deus nos chama para nós colocarmos nele a nossa esperança. Nessa esperança nós somos salvos. Paulo está dizendo que se nós temos a certeza de salvação, isso deve provocar descanso, esperança, de saber que Deus reina sobre as nossas vidas. A palavra de Deus aqui nos garante que o Espírito de Deus está presente em nossos corações para confirmar essa esperança. Nós temos as primícias do Espírito, o Espírito de Deus que nos selou para o grande dia do Senhor. E com isso nós não temos mais necessidade de nutrir esperanças terrenas demais, pequenas demais, fúteis demais, de desejar ardentemente bens materiais, glórias humanas ou qualquer outra futilidade que esse mundo possa nos oferecer. Antes, o Filho de Deus, que vive de forma esperançosa nessa plenitude de glória, nessa bênção salvadora que é a segunda vinda de Cristo, é aquele que vence o mundo com a sua fé, é aquele que é mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. Como você tem vivido sua vida, meu querido? Qual tem sido a sua esperança hoje? Eu sei que você faz planos, eu sei que você tem sonhos, eu sei que você ouve notícias e fica preocupado com elas. É notícias nos jornais, é a realidade da nossa pandemia que nós vivemos, é medos, fobias, preocupações, cuidados que temos que tomar responsavelmente, mas também é notícias que chegam de súbito na nossa casa, é decepção com pessoas, é de fato aquele filho que anda longe dos caminhos do Senhor, ou é a sua esposa, ou seu marido, que já há muito tempo sente a sua fé fragilizada. Tudo isso e outras coisas mais, você sabe muito bem disso, tira a esperança do seu coração. Você mais do que ninguém poderia testemunhar as suas lutas, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que se eu e você aprendermos a colocar o nosso coração nessa esperança que o apóstolo Paulo está dizendo, ou seja, na esperança de que Cristo há de voltar para redimir todas as coisas, para redimir a mim e a você, para nos levar plenamente salvos em corpo, em alma, para o seu reino celestial. Se essa verdade em Cristo e pela obra do Espírito Santo preencher o seu coração, eu não tenho dúvidas de que nenhuma dor, nenhum sofrimento vai tirar a sua paz, a sua alegria, a sua esperança e principalmente a sua fé no Filho de Deus. É isso que nós precisamos ter, irmãos.
Eu sei que é difícil, muitas vezes somos levados pelo vendaval dos nossos problemas, pelas ondas dessa vida, que tentam tirar a nossa fé. Mas creia, o Senhor está no controle. Ele já declarou a nossa vitória por meio de Cristo. E por isso nós somos mais do que vencedores. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Seus pedidos de oração, eu creio que já estejam escritos aqui e eu quero orar por todos eles. Deus bendito, amado Pai, Senhor Jesus, nosso Redentor, ó Espírito Santo de Deus, nosso Consolador. É contigo, Senhor, que nós queremos falar mais uma vez. Te agradecendo, Senhor, pela Tua palavra que nunca falha, que sempre nos mostra o Teu Evangelho, a verdade de que o Filho de Deus morreu, ressuscitou, deu sua vida pelos nossos pecados. E a partir disso, Senhor, é que nós lemos a Bíblia e encontramos esperança, Senhor. Ó Deus, aqui o nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado, Senhor, por poder ler a Tua palavra, entendê-la e aplicá-la ao nosso coração, Senhor. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor renove as nossas esperanças, Senhor. Que o Senhor não nos deixe viver com esperanças vazias, pequenas, fúteis, sem sentido, Senhor, mas que os nossos olhos hoje sejam abertos para Te contemplar, Senhor, para olhar para a Tua grandeza, Tua majestade, Tua glória, Senhor, e sabendo que em Cristo, Senhor, nós podemos perder tudo, mas se temos a Cristo, nós não perdemos nada, Senhor, porque Cristo é tudo em nós, Senhor. Senhor, peço a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida, Senhor, daqueles que se encontram enfermos e doentes, por aqueles que sofrem com a pandemia, Senhor, por aqueles, Senhor, que se encontram desanimados, cansados, fatigados, Senhor, sem fé em seus corações, ó Deus. Habita, Deus. Faz, ó Deus, o Teu Espírito mover nessas vidas. Derrama a Tua cura, Senhor. Derrama Teu consolo sobre aqueles que perderam parentes, ó Deus. Sobre aqueles, ó Deus, que se encontram com o coração preocupado, Senhor. Mas que Tu, Senhor, fale ao coração de cada um de nós, comunicando a Tua esperança, trazendo, Senhor, a verdade e que em Jesus nós somos muito mais do que vencedores, ó Deus. Porque temos de Ti, Senhor, a salvação e a redenção, ó Deus, e a certeza agonizante, Senhor, um senso, ó Deus, de carência de Ti, Senhor, de que o Senhor vai voltar, e nós queremos muito isso, Deus. Ajuda-nos, Senhor, renova as nossas forças, Senhor, em Ti, em Jesus Cristo, Senhor, em meio, ó Deus, às lutas, que o Senhor nos ensine o caráter, Senhor, o valor da provação, da superação que vem do Senhor, para que a gente ande sempre dependendo do Senhor e sempre com esperança na vida que o Senhor promove em nós na eternidade. Nós pedimos que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos amigos e irmãos, que Deus te abençoe. Foi uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, e o nosso desejo sempre é que o Senhor fale ao seu coração através dessas pequenas pitadas semanais que nós damos com relação à palavra de Deus, que por mais simples que a gente fale dela, ela sempre tem raízes muito profundas para a nossa vida. E que Deus te ajude a identificar aquilo que você precisa ser aperfeiçoado por Deus no seu coração. Dê o Senhor a você uma boa semana, em nome de Jesus. Fique na paz e que Deus te abençoe.